Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aí à nossa aula de redes, hoje a gente, deixa eu encerrar umas coisas aqui. Hoje a gente, até o dia 30, tinha a atividade avaliativa, a primeira atividade avaliativa, sobre a parte de implementação de uma rede pequena. Todos enviaram, né? Todos os alunos enviaram, já fiz a correção, os feedbacks para cada um lá. Os que estava tudo correto, eu só coloquei correto. Os que ficou faltando alguma coisinha, eu dei orientação do que ficou faltando, né? Então, acredito que dessa primeira atividade avaliativa está tranquilo, né? Todos ficaram bem. Aí a gente tinha visto na aula passada algumas dúvidas relacionadas a VLANs, né, configuração de VLANs e configuração de trunk e a parte de roteamento entre VLANs. Né? E aí a gente tem uma atividade avaliativa até o dia 9, que é encerra no domingo que vem. Né? Então tem essa semana para vocês realizarem. Por enquanto, só o Wellington que já fez, né? Já me entregou. Então, não sei se vocês têm alguma dúvida sobre essas atividades. Eu vi que ali nos exercícios de configuração de LANs bastante gente fez. Na outra atividade de configuração de trunk também, bastante gente fez. Não todos, mas bastante gente. E aí depois a atividade de roteamento entre VLANs, só 3 alunos fizeram. E aí, né, a gente fica à disposição para vocês, se tem alguma dúvida nessa parte de configuração de VLANs, de roteamento entre VLANs, configuração de trunk. E aí, hoje, na verdade, essa semana a gente ia trabalhar já a parte de conceitos de segurança de LANs. Tá? Eu coloquei lá os slides e hoje eu disponibilizei um questionário com algumas questões ali relacionadas a esse assunto para vocês verificar se vocês entenderam ou não alguns pontos principais ali. Tá? Nessa parte a gente não tem atividade prática, porque para a gente configurar um laboratório para fazer esse tipo de teste de segurança é um pouco mais complexo e coisa, e a gente perderia muito tempo. Acho que não tem necessidade, porque depois a gente tem uma disciplina de segurança, né, que a gente reforça daí alguns desses conceitos, né? Mas é interessante que vocês já vão para essa disciplina de segurança semestre que vem, já sabendo pelo menos os conceitos principais de segurança de rede local, né? Obviamente que a disciplina de segurança que vocês vão ter, ela engloba bastante também a parte de segurança de aplicação, né, de desenvolvimento de aplicação, mas pelo menos da parte de rede você já tem essa primeira noção. E para quem fez os cursos de cibersegurança, né, então aí é mais tranquilo ainda. Diga, Wellington. É, então, essa parte de segurança de LAN seria uma mais a disciplina agora? Não, ele tem na Ah, ementa a parte de segurança, ele tem, só que eu não aprofundo muito porque depois tem uma disciplina de segurança específica, entendeu? Que daí dá para abordar mais coisas. É que outra, quando a gente vai trabalhar com redes e projetos de redes, a gente não pode deixar de lado a questão da segurança, entendeu? Então não com adianta eu dizer certeza. para vocês, vamos implementar uma rede e não se preocupe com a segurança, isso a gente preocupa depois, não, né? E aí vocês devem ter visto já essa semana aí o buchincho que deu com a parte da justiça, né? Que hackearam os servidores da justiça a princípio com um ataque de ransomware, né? Isso, era ransomware. Né? A princípio é um ataque de ransomware. Boa tarde, Lana. Alguns serviços eu vi que já foram retomados, mas ainda eles não sabem a questão de vazamento, pelo menos não divulgaram, né? O que se teve de vazamento de dados.
né? E tem alguns serviços que eles ainda não conseguiram colocar no ar ainda, né? Então, tu imagina, né, isso e um ataque, claro, o ataque de ransomware, ele tem várias formas de acontecer, né? Provavelmente deve ter sido feito por muita coisa por causa de engenharia social também. Ainda mais o pessoal acessando a maioria remotamente, né? Os juízes e coisas acessando remotamente aí processos, né? E provavelmente eles para acessar os processos eles devem habilitar uma VPN, né? E de repente a máquina infectada do cara com acesso à VPN, eles conseguem depois criptografar banco, alguma coisa assim, né? Então, não fui a fundo para ver como é que foi e provavelmente eles não vão divulgar isso também, né? Muito. Não divulgaram. Segunda-feira eu escutei na Gaúcha, eles estavam sem conseguir trabalhar Eu até ano passado. tenho um grupo aqui que eu participo que tem um pessoal que trabalha exclusivamente com, com segurança, né? E normalmente eles colocam alguma coisa, mas como se trata de justiça e coisa, eles acho que não quiseram botar muita coisa, né? Então, também não me informei mais. Né? Mas então Professor, é isso que eu digo, a segurança, ela tem que ser pensada desde o início. Por isso que os primeiros exercícios lá, quando a gente trabalha implementação de rede, qual foi a primeira coisa que a gente fez? Habilitar senha, né, nos acessos, na console, na VTY, tu habilitar a conexão por SSH, tudo isso está envolvido com segurança local, né, na rede local, né, mas também, obviamente, e aí depois tem ali essa parte de segurança de LANs, entra mais a fundo a parte de configuração de segurança de porta, para te não ter ataque de negação de serviço, ter mais de falsificação de MAC, então tem essas coisas que é abordado nisso aí. Diga, Wellington. até quando vai a gente tendo aula com o senhor? A disciplina do senhor é mais curta, né? Ela não vai até o final do módulo. Até o dia 16 agora, tem mais essa semana e a outra. Ah, já vai acabar então. A gente trabalha só o primeiro ciclo, né? Tá, Porque ela é 36 horas, essa outra pergunta. disciplina. Esse questionário Pode falar. é 36, é. É, já, a gente já fez 50%. Isso. Esse questionário que a senhora postou hoje é tipo uma prova? É, Ou ele é uma prova? não, ele é um questionário de questões algumas de múltipla escolha, outros de mais de uma alternativa, como se fosse uma provinha, entendeu? Por exemplo, em cima desse questionário, o que tem agora, tá? Tem essa atividade avaliativa de implementação de roteamento entre VLANs, tá? Que vale 3 pontos. E aí a gente tem esses dois conteúdos, segurança de LAN e gerenciamento de redes. São dois conteúdos mais teóricos, que a gente vai trabalhar de forma mais teórica. Tá? E aí a gente tem uma avaliação final que é um questionário. Tá? Tanto esse questionário de segurança de LANs e como o questionário de gerenciamento de redes, que eu estou finalizando eles vão servir, né, juntamente com outras questões relacionadas à parte de implementação de rede, parte de configuração de VLANs, eu vou fazer um questionário com questões semelhantes a que vai ser trabalhado nesses questionários aqui, para vocês responderem lá no dia, até o final da semana que vem. Eu devo colocar ele essa semana já disponível para vocês ou na outra. Tranquilo? Vão ser 2 questionários, então? Não, avaliativo um só. Eu vou colocar 2 questionários, vou colocar um Ah, questionário de segurança, que já está disponível, e vou colocar mais um questionário sobre gerenciamento de rede, só para vocês praticarem. Tá? E aí depois eu abro um questionário final, envolvendo questões desses 2 questionários que eu colocar e mais outras questões. Professor, mas eu não terminei de fazer os outros trabalhos. Tipo, eu entreguei. Tá no prazo ainda, Lana. Mas vai até quando esses questionários aí? Porque eu quero primeiro entender os outros, né? Terminar de fazer os trabalhos para entregar e fazer. O questionário vai até o dia 15. Tá. Tá? Tá. Que é quando Esse que vale ponto.
Dia 15 é o último dia que vocês têm para fazer, porque dia 16 encerra o nosso ciclo, né? 16 eu tenho que estar com as notas fechadas. Tá. E tu já tem a minha nota daqueles trabalhinhos? Já tá lá? coloquei lá para ti, lá. Já tá lá. Ai, meu Deus, vou já ver, que eu tô nervosa já. De todos. O pessoal não costuma muito ver a avaliação ali. Eu tô sempre de olho nisso. Não sei se é só eu que vejo. É só abrir lá, né? Tem todos os comentários. Pessoal, em relação a essa atividade sobre VLANs, alguma coisa que vocês tenham dúvida? Esse derroteamento entre tudo VLANs? eu coloquei nessa página aqui. Meu Deus. Peraí. Fala, Paulo, não escutei. Era eu que tava falando. Era tu, fale. Esse derroteamento entre VLANs foi só eu que eu fiz? Só tu que fez por enquanto. É que teve um dia... Que tu fez tudo, né? Teve um dia que eu peguei para fazer e eu acho que eu não tinha muita coisa para daí eu peguei e fiz tudo. O que vocês... Tava bem tranquilo de fazer. Algumas coisas que eu observei, assim, pelos exercícios que vocês têm feito, tá? Desse que vocês têm feito de prática mesmo ali. Eu vejo que muitos de vocês não se preocupam muito qual é a porta que tu tá ligando o cabo, tá? Às vezes trocava a porta, alguma coisa assim. Quando a gente trabalha com VLANs, o que a gente está configurando? A gente está configurando uma porta no switch para dar acesso a uma determinada VLAN. Por exemplo, eu pego um switch de 24 portas. Eu vou dizer, olha, da porta 1 à porta 10 faz parte da VLAN 10. Da porta 11 à porta 15 a VLAN 20, né? Se eu troquei um cabo, eu liguei um cabo errado, pode ser que aquele PC, por exemplo, esteja fora das portas que dão acesso à rede que ele faz parte, né? Então, por exemplo, lá eu posso ter, vamos fazer o exemplo que a gente está utilizando normalmente, eu tenho a VLAN de estudantes, a VLAN de professores, uma VLAN de gerenciamento, né? E aí, esses estão ligados na mesma sala, no mesmo dispositivo. O que acontece? Eu pego os PCs dos alunos, ligo no switch, e aí eu configuro o switch. Ó, essa porta aqui que está ligada a esse PC, ele tem acesso apenas à VLAN 10, que é a VLAN de estudantes. Essa outra porta aqui que está ligada ao PC do professor, só tem acesso à VLAN 20. Se eu inverter os cabos na hora de ligar isso, o que vai acontecer? Mesmo o PC tendo configurado com o IP certo, ele não vai conseguir pingar ou navegar, porque ele não vai ter acesso àquela VLAN. Então, esse cuidado vocês têm que ter. Pois é, naquele... Lá na primeira atividade era 2 pontos, tá? Era 2 pontos, agora essa próxima vale 3 e o questionário vale 5. Quantas tentativas o questionário, professor? O questionário, eu acho que eu vou colocar 2 tentativas para vocês. Bota 3, professor. 3? Tá 3 porque às vezes a gente entra para ver e quando vê gasta todas as tentativas. Às vezes eu fiz isso e tive que pedir para abrir mais. Tá, beleza. Pode deixar que eu boto 3. Tipo, vou abrir para ver ali, quando ver... foi uma tentativa. Puta. Vou alterar aqui, eu tinha botado 2 aqui. Então comigo também já aconteceu isso. 3 tentativas. Média da nota, vou deixar a última tentativa. Tá? Justo. Então tá. Nessas aqui eu ainda deixei o feedback e as questões abertas para vocês, né? Depois, na final ali, eu vejo como é que eu vou configurar. Bom, outra coisa assim que eu vejo que alguns estavam errando ali na parte das atividades, pelo menos os que fizeram, tá? Na parte de roteamento ali todos estavam certo. Mais no nome, mas o nome da VLAN é só por questões de pontuação mesmo ali na atividade. Eu acho que isso até não era o problema. O principal que eu vi ali era... outra coisa. Quando a gente configura, está fazendo a configuração de VLANs,
a gente sempre tem uma VLAN que é nativa. Tá? Por exemplo, quando a gente ligou o switch, por padrão, todas as portas estão configuradas na VLAN 1, fazem parte da VLAN 1, essa é a VLAN nativa. Tá? Então, quer dizer o quê? Se eu não tiver configurado aquela porta de acesso, ele vai atribuir que aquele PC está atribuído à VLAN 1. Por questões de segurança, e já falando de segurança, o que a gente comenta? Olha, troca a VLAN nativa, coloca para uma outra VLAN. Para quê? Porque caso alguém entre e não faça parte daquela rede, por exemplo, chegou lá na minha empresa e tem um ponto de rede conectado lá, o cara fincula o cabo lá naquele ponto de rede, liga o PC dele, o note dele, e o cara está dentro da rede, né? Por padrão, normalmente o que a gente faz? Aquelas portas que não são usadas, primeiro elas são desativadas, né? A gente desativa as portas já por padrão do switch, né? E outra coisa, todas as portas que não estão sendo usadas, a gente atribui para uma VLAN qualquer, mas não a VLAN nativa. Né? E sempre na porta trunk, na porta tronco, que vai fazer a comunicação com outros switches ou com o roteador, tu tem que dizer qual é a VLAN nativa que vai trafegar naquela comunicação. E aí muda, a VLAN nativa é diferente da VLAN de gerenciamento. A VLAN de gerenciamento que a gente vê nos exercícios é para a gente configurar, por exemplo, para o suporte, fazer o gerenciamento dos meus equipamentos, e a gente cria um canal de gerenciamento, uma VLAN de gerenciamento específica para isso. Até vocês podem ver que normalmente não tem PC atribuído a uma VLAN de gerenciamento, é só criada a VLAN, mas não foi atribuído nenhuma porta. Então, esses cuidados que vocês têm que ter, né, de configurar a porta como trunk, configurar a VLAN nativa, né, e configurar aquela VLAN nativa. E outra coisa, sempre lembrar, quando a gente cria na parte de roteamento entre VLANs, que a gente trabalha com o router on stick, que a gente diz roteamento no palito, que a gente tem uma interface virtual e a gente cria subinterfaces. Basta que tu habilite a interface virtual para que todas as outras sejam habilitadas. Então, tu vai dar o comando no shutdown na interface física. Então, por exemplo, vai pegar giga 00, né, e tu vai dar um no shutdown na giga 00. Todas as subinterfaces, a giga 00.10, giga 00.20 e assim por diante, todas elas vão ser atribuídas, vão ser ativadas ao mesmo tempo. Tá? Ao mesmo tempo, então tem que ter esse cuidado. Tá? Se eu esquecer de dar um no shutdown na interface lá, principal, as outras vão estar desabilitadas, e aí não tem o roteamento. Tranquilo? Tranquilo, né? Mais alguma dúvida específica? Ainda não. Ainda não? Na medida que vocês vão fazendo os exercícios e vão postando ali, eu vou colocando os comentários para vocês verem o que vocês erraram, né? Ou às vezes quando surge alguma dúvida específica, vocês me perguntam e eu tento responder o mais rápido possível. No último ali, que era prático, eu errei, eu troquei os cabos, né, professor? Isso. E configurei errado a VLAN, não foi? Eu configurei ao contrário. Não foi isso? Vou lembrar aqui. Tu inverteu sem querer os cabos na tua atividade, o C3 está ligado na porta F018 e ela estava atribuída à VLAN 20. Tu atribuiu ela na VLAN 20 e era na VLAN 30, né? Foi isso. Né? Na hora de tu dar o switch port, access, VLAN, modo access, daí switch port, VLAN, access 30, né? Tu colocou 20, uma coisa assim, que foi ali o erro ali pelo porque eu só não consegui dar ping pro terceiro ali, pro terceiro PC. Isso, daí quando vocês fazem isso, tem que sempre verificar, né? Quando vocês dão o show VLANs, né? Vocês vão ver o número da VLAN e vocês vão ver quais são as portas que estão atribuídas. E aí, obviamente, vocês vão ter que ir na camada física lá, olhar, né? Passar o mouse em cima do cabo para ver qual é a porta que está ligada, né? Se está ligada na porta errada, né? Aí não funciona. Por isso que às vezes dá essas falhas.
Até eu nem trabalhei nenhuma atividade de vocês fazer solução de problemas, né? Eu dou a atividade para vocês configurar, mas isso é muito comum, por exemplo, de vocês pegar numa rede em produção, né? De alguém chegou lá, mexeu nos cabos e aí não consegue mais fazer conexão, não tem mais conectividade, e aí vocês têm que solucionar isso, né? Como solucionar? Usando os comandos de verificação, vendo qual é a porta, qual é a vela que está atribuída, né? E obviamente tem que ter toda uma documentação. Se não tiver documentação, não sabe o que vai fazer, né? Quando tu tem que fazer assim uma manutenção ou algo assim, e se tu não tem documentação, tu tem que reconfigurar a rede inteira do zero? Não. Tem algum jeito de descobrir essas coisas? Normalmente não. O que tu vai olhar, né? Tu pensa assim, ó, dificilmente no roteador são várias pessoas que mexem, né? Então, normalmente tu tem a noção. O roteador, pegar em redes pequenas, aí vai ter, olha, 2, 3 redes no máximo, assim, tu não vai ter tantas redes assim, né? Aí o que tu vai ter que analisar? Quais são por exemplo, se tem VLANs, quais são os tipos de VLAN que tem, quais são as portas que estão atribuídas, verificar se as portas tronco estão configuradas como tronco, né, para ver se tem essa parte de sincronização, ver se aquele PC, qual é a função, aí tem que saber, bom, qual é a função que esse PC tem, esse PC é um PC de aluno, é um PC de professor, é de tal setor, tem que estar ligado em tal documentação, né? Às vezes o tempo que tu leva para tentar descobrir tudo isso é muito maior se tivesse lá uma fichinha com endereçamento IP, ou por exemplo, os PCs de tais locais fazem parte de tal VLAN, de tal rede, né? Porque se tu não tem, é a mesma coisa assim, ó, se tu não tem uma documentação, né, bom, mas qual é o IP que deveria estar aqui nesse roteador? Bom, não sei. Bom, daí tu vai nos PCs, olha os gateways dos PCs. Bom, todos os PCs estão configurados com esse IP. Bom, então eu sei que o meu roteador tem que estar com esse IP configurado nessa interface. E faz parte dessa rede, né? Dá uma olhada na máscara, né? E aí depois tem a questão ali, bom, se os PCs têm IPs diferentes, por exemplo, pode ser que tinha um roteamento entre VLANs. Porque o que acontece? Quando tu não faz backup dos arquivos de configuração, por exemplo, e queima um roteador, né? Imagina que tu tenha na tua rede lá 5 VLANs, né? E tu não tem nada documentado, qual é o IP de cada VLAN, qual é a rede de cada VLAN, né? E aí queima aquele roteador lá, tu não tem acesso às configurações dele. Aí tu tem que configurar tudo do zero, né? E aí, para descobrir todas as VLANs, sim, provavelmente tu vai configurando e à medida que vai chegando os chamados, tu vai implementando as outras coisas. E aí quem berra primeiro, corrige primeiro. Sim. Por isso que o ideal é sempre, quando se faz uma configuração de alguma coisa, sempre ter backup e documentação, né? Isso aí. Sempre fazer os dois. Isso é importante. Por isso daquela função de tu criar um servidor de TFTP para te largar os arquivos de configuração de todos os roteadores, né? E aí depois tu faz um backup físico desses arquivos também, isso ajuda bastante. Por exemplo, assim, ó, até voltando, por exemplo, agora esse ataque que ocorreu na justiça. Se é um ataque de ransomware, provavelmente a justiça não vai pagar para ter os dados de volta, né? O que os caras estão fazendo? Os caras estão voltando o backup, né, e testando a segurança e implementando as correções necessárias. Sim. Né, para saber por onde que... Provavelmente os caras já fizeram toda uma auditoria da rede para saber como é que ocorreu o ataque e qual é o ponto falho, né? Então, provavelmente, o que o cara tem que fazer? Tem que fazer o levantamento de todos os backups, voltando, ver qual é a data daquele backup, o que tem. Provavelmente a gente não sabe, né? Mas a ideia é que esse backup no Tribunal de Justiça deveria acontecer, várias vezes ao dia, não uma única vez na semana, por exemplo, né? Sim. Imagina quantos processos entram por dia, né? Isso aí me pareceu muito coisa de CA, GA, DA. Olha, tem muitas coisas aí, mas é aquele que tu diz, né?
Cara, as decisões que a justiça tem tomado são decisões que, né, elas para uns é boa, para outros é ruim, né? E do jeito que a gente está hoje no Brasil, né, a guerra política é muito grande, né? É muito grande. Não, e também Então, a segurança de rede em si do país ainda é muito baixa. O Brasil não investe nisso. Não. Na verdade, está começando a investir, está tendo essa preocupação agora, né? Por exemplo, esse programa que muitos de vocês participaram aí do Brasil Mais Digital e Inclusivo, da Cisco, é uma forma aí o programa é uma forma de capacitar os pessoal, né? Uhum. Mas tem outros investimentos aí relacionados à segurança, né? Também para reforçar um pouquinho mais isso aí. O Brasil tá começando. Segurança de rede em repartição pública é uma das últimas coisas que é pensada, tanto que a gente sempre vê ataque aí acontecendo na região. O Brasil está começando a entrar um pouquinho mais em segurança agora só. Mas não é só o Brasil, isso aí é do modo geral. Isso aí é do modo geral. Tá? Por isso que eu digo assim, ó, nessa área de cibersegurança, tá tendo uma demanda de profissional enorme. Tá? Enorme. Claro que o profissional da cibersegurança, tu tem que ter um conhecimento absurdo, né? Porque tu tem que ter, né? Dificilmente tu vai ter um profissional que saiba tudo, mas tu tem que ter um profissional que entenda de rede, que entenda de programação, né? De banco de dados. Então, não é só o cara que sabe formatar, não é qualquer cara que sabe formatar um PC que é um profissional de cibersegurança. Seria basicamente alguém com o nosso perfil, assim, com um pouco mais de especialização nessa área, né? É uma boa. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Vocês, para ter as dúvidas, tem que fazer os exercícios, né? Não adianta. É verdade. Eu ainda não fiz esses então, últimos assim, exercícios de VLAN, então... Só para reforçar, tá? Só para reforçar. Temos a atividade avaliativa, que é da parte da implementação de roteamento entre VLANs, então entra desde a criação de VLANs, criação de configuração de troncos, né, e roteamento entre VLANs utilizando, no exercício, utilizando roteamento stick, né, roteamento palito, com uma interface física criando as subinterfaces. Essa é a atividade avaliativa, tá? Vocês têm até o dia 9, né, que cai no domingo, para enviarem essa atividade, até o dia 9. Né? Então, tem essa semana aí para fazer. Tá? Tem um material de segurança de LAN disponível e o questionário, que é um questionário apenas para vocês testar, não vale nota. E eu vou largar logo mais, ou essa semana ainda eu largo um outro questionário sobre gerenciamento de rede. Então, esses dois conteúdos aí, vocês podem ler, e aí na próxima aula a gente tira dúvidas sobre esses questionários, alguma questão específica, para vocês ficar prontos para fazer a avaliação final. Posso fazer a avaliação essa que tá já? O questionário pode fazer. É só 7 questões, eu acho que eu coloquei, não coloquei muitas aí para não ficar tão extenso. Eu não vou ver, para não gastar minha tentativa. Não, mas esse é tranquilo, tá? Esse aqui eu posso... Eu vou dar uma olhada depois só para ver. Eu vou gastar uma tentativa, vou olhar como é que é e depois eu tenho que dar uma lida nos slides ali. Aí eu faço. Tá, 2 beleza. tentativas eu consigo fazer, eu acho. Mas assim, ó, o material tá bem bom, porque quando eu tava fazendo as outras atividades ali, ficou bem tranquilo de fazer. Eu fiz tudo, acho que numa tarde. Sim. Não é complicado isso aí. Quer dizer, até agora não foi, né? Na real, é bem divertido de fazer até. O que eu recomendo para vocês, né? Nessa parte de configuração, principalmente de configuração de VLANs, né? Você tem que ter bastante atenção. Então, assim, se vai fazer atividade, desliga de qualquer outra coisa e faz aquela atividade. Porque senão tu não sabe o que tu fez, o que tu não fez, e aí é complicado de tu descobrir. No máximo vai chegar uma atividade com 50% feito que tá todos os nomes trocados, a VLAN tá errada. Principalmente nesses cuidados aí. Tá, eu fico à disposição de vocês, acho que vou deixar vocês fazerem as atividades aí, depois,
Se tiverem dúvida, vão mandando. Ok. Então tá. Uma ótima semana. Fico à disposição. Igualmente. Tá bom. Abraço. Obrigada. Tchau, gente.